Olá pessoal, boa tarde, estamos de volta. Estamos de volta. O meu boa tarde a todos vocês que estão nos aguardando. Estamos virando já um vício bom, né? De estar aqui à tarde, conversando com vocês, batendo um papo, conversando, trocando uma ideia. Que bom você estar aí. O meu abraço carinhoso para todos vocês que nos assistem, para todos vocês que nos acompanham, o canal DRM, o canal que veio trazendo uma novidade para vocês que são evangélicos, vocês que são católicos, espírita, budista, não importa a sua religião. Eu quero falar para você de uma coisa que não é religião, apesar de ter capa religiosa, mas isso aqui não se trata de religião, se trata de conhecimento. E para falar sobre esse conhecimento para vocês, eu tenho que utilizar a Bíblia, eu tenho que utilizar essa palavra aqui, no caso, que é a Bíblia. Essa é uma Bíblia judaica e essa é uma Bíblia católica, apostólica romana. Até de manhã eu falei que eu ia falar a diferença de Bíblia para vocês, e são tanto assunto que eu vou deixar esse assunto da Bíblia para um outro dia, ou de repente para hoje, ou para falar amanhã de manhã. Deixa eu falar com você de uma revelação bombástica para você, inédito. Eu vou revelar agora algo que você não conhece. Para um pouquinho aí onde você está, isso. Me dá um pouco da tua atenção. Eu não preciso muito não. Eu só quero 20 minutos da sua atenção. Eu quero te revelar algo inédito, algo que nenhum desses apresentadores aí de YouTube consegue passar para você. Eles até falam que existe uma conspiração, existe Illuminati no mundo, não falam que existe Illuminati? Existe os Templários de Sião, existe as Pedras da Geórgia, que vocês estão ouvindo muito falar, não é verdade? Você já ouviu falar de Semiramis? Você já ouviu falar? Talmuz, Nirod? Você já ouviu falar, não já ouviu falar? Você já ouviu falar de Lúcifer? Ah, Denilson, Lúcifer eu já ouvi falar. Você já ouviu falar de Jesus? Já ouviu? Beleza? O que mais você ouviu? Sociedade secreta. Ah, você também já ouviu. Maçonaria, tu também já ouviu? Já ouviu. Rosa Cruz? Já ouviu. Budismo, tu já ouviu. Então você já ouviu bastante coisa. Mas eu quero que você pegue esse vídeo aqui agora, esse vídeo que eu estou te mostrando, e você revele às pessoas. Gente, olha só, para tudo, porque eu vou falar para vocês de Terron. O que, Denilson? Quem? Como? Terron. Terron é o Deus abissal, é o Deus que o mundo e a humanidade não conhece. Denilson, você está me dizendo que existe outro Deus sem ser o Deus criador do céu e da terra? Existe. E que ele está acima do filho chamado Yahushua? Existe. Eu posso te contar uma história? E da onde eu tirei essa verdade? Da onde eu elaborei isso? Será que isso foi obra e fruto da minha mente? Não. Você não conhece de fato, de verdade, o Deus chamado morte. A morte, ele é um Deus, gente, que está presente. Está presente. A morte, ela está presente aí, aonde você está agora. A morte está aqui. A morte está em todo lugar, nesse plano, nessa dimensão. A morte, preste atenção, raciocina comigo, nunca pode ser a vida. Nunca. A morte é uma coisa e a vida é outra. A morte pode te pegar. A morte pode me pegar. E quem é a morte? Eu vou explicar para você agora. No livro de Lúcifer, o primeiro anjo, se você não tem esse livro, você pode adquirir. Então você entra no nosso WhatsApp, que eu vou mandar em PDF para você. Tem em livros, você pode procurar Lúcifer, o primeiro anjo. Procura nas livrarias, nos sebos, Lúcifer, o primeiro anjo, de Marcelo Hipólito. E você vai ler algo sensacional. Não só ele diz não, tá? Tem um livro chamado Apócrifo, A Origem do Universo. E você vai conhecer quem é esse Deus abissal Terron.
Quem é? Na verdade não é Deus, é uma deusa falida. É uma deusa. Ela é a deusa das águas profundas. É quase igual a Iemanjá. Na verdade, o Terron, gente, Deus único, Yahweh, ele não precisa entrar em vários outros deuses em estátuas para ser adorado, não. E ele também não precisa fazer marketing nenhum. Por isso que você não vê o nome dele falado em qualquer lugar. Por isso que o povo hebreu esqueceu o nome do Criador. Ele não está na mídia, ele não está no marketing. Na mídia e no marketing está esse Deus que se disfarça do Deus Criador do céu, da terra e do mar. Denilson, você que é evangélico, eu tenho certeza que você não sabe disso, meu amigo. Você que é espírita, católico, você que está vendo nosso canal pela primeira vez, foi indicado. Você não sabia disso, eu tenho certeza que você não sabia disso. Agora eu vou fazer você pensar. Porque você tem isso aqui, ó, mente. Vê se você me acompanha nesse raciocínio. Existe o bem e existe o mal, correto? Correto. De uma fonte boa pode jorrar água boa e ruim? Não, não pode jorrar. Então você vai entender por que o mundo está passando por essa transformação que nós estamos vendo aí. Pandemias, peste. Será que o Criador do céu e da terra está omisso a isso? Será que ele tapou os olhos e tapou os ouvidos para que as pessoas que ele criou perecesse? Será que ele... Gente, é só você analisar. Você que é pai, você que é mãe. Será que você que é pai e mãe, vendo teu filho sofrendo, será que você vai ficar feliz com o seu filho sofrendo? Por exemplo, você que é pai instruiu o seu filho, aí seu filho cisma de ser um traficante, um assaltante, uma pessoa que está vivendo às margens da lei. Você vai ficar satisfeito com isso? Ou então, você que arrumou uma casa, fez a casa bonitinha, arrumou direitinho, vê uma pessoa e bagunça tudo. Você fica feliz com isso? Você não fica feliz. Nosso pai, Yahweh, ele não é esse Deus que o mundo está clamando, que as igrejas evangélicas estão clamando. Não é, por favor, entenda. Não é ofensa não, mas é o que o povo está enganado. O Yahweh não tem nada a ver com o Deus, não tem nada a ver. Esse Deus é, na verdade, uma deusa. É um Deus e uma deusa, é uma aberração. Sabe como aconteceu? Eu vou contar para você. Tu tá curioso? Você quer saber? Olha só, preste atenção. Se você puder, pega lá um copo com água, senta aí pertinho do seu celular e você vai me acompanhar nesse raciocínio. Eu tenho 20 minutos para poder te mandar uma mensagem e você entender ela. Vamos lá? Então vamos. Há muito tempo atrás, antes dessa humanidade ser criada, antes de tudo ser criado, o Todo-Poderoso, o Inominável, o Insondável, o que não tem pai, não tem mãe, saiu da eternidade e brotou no que nós chamamos de tempo. Logo quando ele saiu e brotou, ele teve uma briga com ele mesmo, porque ele era sozinho dentro da eternidade, não tinha luz, não tinha nada na eternidade. Então quando ele saiu, houve uma briga interna do nosso Criador com ele mesmo, expulsando de dentro dele uma outra parte desconhecida, gente. Uma parte que você também não conhece. Quer saber de uma coisa? Nós somos imagem e semelhança do Criador, não somos? Às vezes, quando você fica nervoso, você não perde o controle, não parece que sai outra pessoa de dentro de você? Um outro ser, parece que não é aquela pessoa. Por exemplo, quando a pessoa está muito nervosa, com muito ódio, não parece que é outra pessoa. Às vezes você se surpreende, aquela pessoa era tão calma e de repente ela vira um animal, ela vira um bicho, porque aquela parte do mal que estava dentro da pessoa saiu, aflorou. Só que com o nosso Criador, o Yahweh, ele expulsou essa parte de dentro dele. Assim que ele saiu para que nós chamamos de tempo,
ele expulsou essa parte negativa. Essa parte é o mal, o ódio, a raiva, a morte, o medo, a escuridão e as trevas. Então ele saiu para o universo e dentro da sua criação, Yahweh começou a querer criar aquilo que ele primeiramente expulsou de dentro dele. E aí só reinou a luz, a paz, a justiça dentro dele. E aí o que ele fez? Ele começou a criar as coisas boas. E o primeiro ser que ele criou, depois que ele saiu da eternidade, foi um ser chamado Samael. Samael. Você conhece como Rassatã, Lúcifer. E falou para ele assim: meu filho, tá vendo aquela luz negra lá? Aquela luz negra estava dentro de mim. Eu expulsei ela de dentro de mim. Nunca se aproxime dela. No dia que você se aproximar dela, então haverá uma destruição. E adivinha o que o Lúcifer fez? Se você adivinhar, é isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo que você está pensando. Ele foi criado com todo amor, com todo carinho, a primeira luz. Tanto é que no livro de Gênesis, haja luz e ele viu que a luz era boa. Denilson, esse terrão, ele é mais do que Deus, o único Criador? Não, ele não é. Ô Denilson, então por que ele não destruiu esse Deus único logo no início? Aí é que está o grande enigma da humanidade. Ele, o Criador, tinha um plano da criação. E nesse plano estava incluído eu, incluído você, incluído esse planeta, reinos desse planeta, estavam incluído tudo isso, estava em jogo tudo isso. E os seres celestiais, porque foi feito um reino na dimensão dos céus para os anjos. O que nós chamamos de anjos. Para eles foram feita uma dimensão, para nós foi feita outra dimensão. Então, os anjos foram feitos para morar nos céus e o ser humano para morar aqui na terra. Por isso que nós falamos para a pessoa que é evangélico que não haverá arrebatamento. Não haverá, gente. O Monte Santo, o Monte Sião, que está entronizado lá nos céus, porque lá em cima é o mar, aquele azul que você vê é tudo mar. E depois do mar celestial existe o trono de Yahweh. E no trono de Yahweh, que está no Monte Santo, ele vai se acoplar ao planeta Terra, fazendo uma junção entre Sião e o planeta Terra. E esse ser chamado Terron, esse Deus chamado Terron, ele está oculto para o mundo. O mundo não conhece ele, o mundo conhece o Rassatã. O mundo conhece os demônios, os Exus, os tranca-ruas, as pombagiras. O mundo conhece, mas não conhece o pior do que ele, que é o Terron. O criador de Leviatã, o criador de Taná, o criador de Berromonte. O Terron, a deusa abissal, ele precisa de ser adorado, então ele faz força para ser adorado no lugar do Criador. Ele é uma inveja, ele é uma sombra. E ele se manifestou para todo mundo, ele se manifesta para todo mundo. Ele se manifesta para todo mundo. Ele se manifestou até para o próprio Yahushua. Se manifestou para o Yahushua. Mas deixa eu falar uma coisa com você, gente. Segundo esse livro do Marcelo Hipólito, e a origem do universo, esse Terron, ele está com os dias e horas contados. Mas ele conseguiu se transformar num ser, nesse plano, nessa dimensão, em algo que ninguém pode detê-lo. Nem o próprio Criador, nessa dimensão, pode detê-lo. Por quê? Aí vem umas outras histórias que você não conhece, você que é evangélico. Por exemplo, você já ouviu falar de Melquisedeque, não já ouviu falar de Melquisedeque? Pois é, Melquisedeque, quando abençoou Abraão, você conhece a história toda, está no livro de Gênesis. Melquisedeque era a própria forma de Deus humana. O Deus único, ele veio, Yahweh, ele veio como forma humana aqui na terra, porque ele queria saber como é que era quem ele criou, que foi o Adão e a Eva,
Ele queria saber como é que ia desenrolar a história e ele sentir o que o ser humano sente na pele quando é perseguido e quando é alvejado. Só que nesse plano material ele estava vulnerável. Vamos voltar a história para lá. Houve uma primeira batalha lá nos céus. Lá em cima houve uma primeira batalha. Quando Terron, aquela força do mal, criou seres poderosos também para enfrentar naquele mar lá em cima o Leviatã, Bermonte, Taná, para enfrentar os 5 seres poderosos que Yahweh fez, Gabriel, Rafael, Miguel, Lúcifer e Uriel. Esses 5 anjos da parte de Yahweh enfrentaram os 5 anjos da parte de Terron, porque Terron é uma inveja. Houve uma guerra, uma batalha. E nessa batalha que houve lá em cima, o Criador conseguiu pegar essa parte negativa dela, porque ela se transformou numa serpente, num dragão com uma cauda grande, com várias cabeças, e lançou-a pelas dimensões abaixo, passando por todas as dimensões e partindo no meio da Terra, desse planeta Terra aqui, no meio dele, e abriu uma fenda como se fosse uma cruz, e ele ficou aprisionado lá nesse setor, lá embaixo, ficando só vindo e reinando nesse planeta Terra que fica na tampa do abismo. Abaixo da Terra é o abismo, é água insondável, é tudo água, águas e trevas. Nosso Criador é maravilhoso, né? E aí, gente, o Terron jurou vingança ao Criador e às criaturas do Criador. Foi se passando o tempo, o Criador fez o homem, colocou dentro de um jardim, e nesse jardim o homem foi protegido pelo Criador, o homem não morria, o homem é eterno. A alma do homem, o espírito do homem é eterno. A carne que não é eterna, mas a carne estava protegida por uma energia, por uma luz. E o pai falou para ele, olha, não coma dessa fruta porque você vai perder essa luz. Você vai perder a minha proteção. No momento que você tocar nisso aí, você vai ficar sujeito a esse espírito chamado Terron. Ele vai te perseguir. O Terron, gente, estava vivendo aqui, antes do homem ser criado. E o Lúcifer, lembra da história do Lúcifer? Ninguém sabe por que o Lúcifer desobedeceu ao Criador? Eu vou te contar aqui agora. Ele saiu querendo agradar Yahweh e ao mesmo tempo querendo o trono do Pai. Ele desceu aqui na Terra. Quando ele chegou aqui na Terra, ele encontrou os dinossauros, vários dinossauros. Porque o Terron já tinha os filhos de Terron, Leviatã, Taná, Bermonte, já tinham se multiplicado e formado os dinossauros que aqui existiam. O que o Lúcifer fez, que é o ser mais poderoso, abaixo do Criador? O Criador deu tanto poder para ele, que ele criou uma explosão nuclear aqui na Terra que dizimou todos os dinossauros. Foi a primeira destruição desse planeta. E ele não ficou satisfeito, ele voltou, forjou uma espada para matar Deus, procurou toda a energia do cosmos, tudo que é energia, para poder matar esse Deus chamado Terron e apresentar ele a Yahweh como uma oferta, como um prêmio em que o Pai ia presentear ele com o trono dele. E o Lúcifer tinha os seus seguidores, Beelzebul, Satã, Satanil, toda essa legião de demônios, os 70 demônios da Goétia, eram anjos da parte do Criador. E aí o que aconteceu? Eles vieram aqui e travaram uma luta épica, aonde o Terron, que é esse dragão, o Samael, com essa espada Metistófone, cortou a cabeça desse dragão. Só que ele pensou que tinha matado esse dragão aqui na parte da matéria, na matéria. Ele cortou a cabeça. O corpo se separou e caiu num abismo. Ficou lá dentro, no centro da terra. E a cabeça, gente, ficou fora do abismo. Obviamente, quando ele cortou essa cabeça, ela se transformou num outro ser poderoso, chamado Morte. A morte é um ser poderoso, ele deu pleno poder para a morte nesse plano material que nós estamos vivendo.
E quando o homem pecou no paraíso, o homem deu legalidade para a morte te pegar. A morte pode me pegar, a morte te pode pegar. A morte é terror. A morte é o Deus terror. E por que a morte não mata o Lúcifer? Porque eles não foram julgados ainda pelo Criador Yahweh, que já preparou um lago de fogo de enxofre, um lago mesmo. Agora você vai entender que inferno, que o pastor diz aí na tua igreja, o inferno não é um lugar, o inferno é um ser, é o corpo desse Deus terror, que está à procura da sua cabeça, e a cabeça é a morte. E a morte só pode atacar, a morte não pode matar a alma. A alma, tua alma, serve de luz, serve daquela pouca luz que o corpo terron, quando se separou do Criador, que sentiu saudade da luz do Criador, então ele busca em nós, na nossa alma, no nosso espírito, tragar a nossa alma para o corpo dele. Quando a morte vem te pegar, você ainda permanece 7 dias, a tua alma permanece 7 dias ao lado do teu corpo. Você sabia disso? Ela permanece 7 dias do lado do teu corpo. E aí, se você não tiver o nome de Yahushua, que foi o único que morreu e ressuscitou, foi o único, de todos os tempos, de todas as pessoas, foi o único que morreu, a morte pegou ele, mas ele foi lá onde a morte, lá não estava o corpo da morte no inferno, e pegou de Lúcifer a chave da vida e da morte. É o único que tem poder sobre a morte. Mas ele também é espírito. E ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você só tem que ter um motivo, acreditar em Yahushua, só isso. Você nunca ouviu isso, né? Denilson, que é algo fantástico, eu nunca ouvi dessa maneira como você está me contando. Pois é. Eu acho que se você não aprender dessa maneira, você não aprende mais. Olha só o que diz aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Não é o diabo, não. Cegou o pensamento dos incrédulos, para que não lhe iluminasse a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Yahweh. Deixa eu te falar de uma outra situação rapidinho aqui, 22 minutos. No capítulo 4 do livro de Matitiahu, esse é o livro de Mateus, o Yahushua é tentado no deserto. Yahushua foi levado para o deserto. Aí apareceu o tentador. Quem é o tentador? Não é Lúcifer, não, pessoal. O pessoal pensa que é Lúcifer nessa passagem. Não é. Yahushua, o Lúcifer não é dono desse mundo. Quem estava aqui nesse mundo era Terron, era Deus abissal, era a morte. E ela perguntou, transportou para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos da terra. E a glória dele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Porque quem é que quer adoração? Não é Lúcifer. Lúcifer não quer você adorando ele, não. Quem quer adoração de você é Terron. Ele quer adoração. Então ele disse, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Então Yahushua disse para Terron, está escrito, vai-te, porque somente a Yahweh, o Deus único, nós adoraremos e nós glorificaremos. A Deus abissal Terron, ela está se escondendo na humanidade disfarçada de morte. A morte está rondando toda a terra. Igreja nenhuma vai contar isso para você, meu amigo, minha amiga. Ninguém vai te falar sobre isso. Porque ele se ocultou. E ele se disfarça no lugar do Criador. Lembra que no 7º dia o Criador descansou? Pois é, o Criador está no descanso dele. Ele assumiu o controle enganando aquela nação de Israel. Aquela nação de Israel está enganada pelo Deus vivo, porque na verdade esse Deus vivo quer a morte. Na verdade esse Deus vivo, ele quer matar as pessoas. E ele tem destruído toda a humanidade e se ocultado. Mas agora, graças a Yahweh, nós estamos revelando para você. E se você quiser saber mais sobre Terron, se inscreva no nosso canal aí no WhatsApp. Ok? E você vai ficar ciente quem é essa deusa abissal que está trabalhando agora, nesse momento a morte está dentro dos hospitais.
a morte está no trânsito, a morte está em todo lugar aqui nesse plano. E ela só pode matar se ela pedir permissão ao Criador, se for a hora do ser humano. E quando o ser humano dá legalidade, porque quando o ser humano começa a pecar, ele dá legalidade para a morte. Nós temos muita coisa para falar para você. E hoje, às 19 horas, vamos continuar, tá bom? Hoje, 19 horas, vamos falar sobre a morte, porque nós podemos, antes de ontem, eu não pude falar, mas hoje eu vou falar. E eu quero que você esteja aí conosco, ao vivo, para você aprender mais um pouquinho sobre Terron. Quem é Terron? Tem muita pouca pessoa falando sobre Terron, estão falando sobre tudo, sobre o plano final, sobre a marca da besta, sobre tudo isso aí, mas estão esquecendo de quem é que vai comandar isso tudo. É Terron, o deus do mal, o deus abissal, aquele que está até acima de Lúcifer, e que ele também será jogado no lago do fogo de enxofre, e todo aquele que não aceitar Yahushua. Até Jesus também vai ser jogado no lago de fogo de enxofre, tá? Pessoal, tem muita coisa para falar para vocês. Transmita esse vídeo para muitas pessoas. Talvez as pessoas não conheçam o Terron. Me ajude a divulgar, me ajude a falar dessa verdade para todos vocês. O canal é DRM, o canal dos livros apócrifos. Por favor, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dá um like aí para mim. Se você não gostou também, a mesma coisa, não tem problema. Mas que você divulgue essa verdade. Porque está escrito, pessoal, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se você não conhece Terron, se inscreva no WhatsApp, aí nós vamos falar quem é Terron para você. Ótima tarde para vocês, pessoal. Que o Pai Yahweh, o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de dar vida e de tirar a vida, possa te proteger. Porque estamos vivendo momentos finais, onde o Terron será lançado no lago de fogo de enxofre, onde o Lúcifer, o Hassatan, será condenado. Então ele tem um tempo deles para reinar aqui na Terra. Acorda, Brasil, acorda, mundo, enquanto é tempo. Político nenhum vai te salvar. Igreja nenhuma vai te salvar. Aliás, todos estão sendo enganados por esse Deus maldito, criando esse montão de religião, porque ele esse Deus, essa Deus é o pai da ilusão. É o pai da ilusão, é a mãe da ilusão. E ele nos engana direitinho, assim como enganou Eva e Adão lá no paraíso. Forte abraço para vocês, uma boa tarde. Só mais um recadinho, mentoria digital. Você que quer participar dessa mentoria digital, é um curso, um pequeno curso em três aulas, em 3 sessões. Nós estaremos começando dia 1º. Se você quiser saber mais sobre esse curso, entre no WhatsApp, deixe o seu número que nós vamos falar sobre a mentoria digital. Ótima tarde para todos, pessoal. E até daqui a pouco, às 19 horas, onde nós teremos mais uma live em nome de Yahushua. Tchau.